Boa tarde, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a DIT. Meu nome é Emília Belo, trabalho aí na área de direito imobiliário lá, aqui no Nordeste, em Recife, mais especificamente. E eu vou ter aí o prazer de finalizar, aí, ser a moderadora do painel final, e a gente vai tratar aí de 3 temas super interessantes e super diferentes, né? Uma, aquisição de ativo, garantias, holding imobiliária com planejamento sucessório. Então, a gente tem aí eles têm muito a acrescentar aí ao nosso conhecimento e vamos passar a bola, que eu sei que aí tem muita gente aí com horário de voo. Quem vai iniciar aí é Cristiane Mamprim, certo? E ela vai tratar de aquisição de ativos de empresas e pessoas sob investigação. Um bom dia. Eu agradeço a DIT a oportunidade da gente debater esse tema. É um tema que causa na gente um desconforto, né? O advogado não gosta muito de risco, né? A gente gostaria de ficar na zona de conforto, e esse tipo de aquisição é um tipo de aquisição que contempla um risco, um alto risco, né? Então, para a gente conseguir avançar nessa discussão e não fazer aquela cara, né? Quando a gente fala, vou comprar, estou olhando um ativo da empresa tal, já vem aquela, né? E a gente precisa tentar passar essa fase e ver se é possível realmente essa aquisição. E aí, para isso, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ver é o que nos causa desconforto, né? O que nos causa desconforto nesse tipo de aquisição. Bom, eu vou começar a falar sem o... não, já conseguiu. Bom, então, a primeira coisa que a gente precisa falar é que esse é um setor em construção, né? A gente tem um marco legal de 2013, que entrou em vigor em 2014, e é um setor em construção ainda, não sob a ótica imobiliária, mas sob a ótica da anticorrupção mesmo. E isso traz desafios. Um dos grandes desafios é que não há na lei mecanismos de aquisição de ativos de empresas sob investigação ou que já tenham sido punidas. Por quê? O meu entendimento é que não existem mecanismos porque não há também uma restrição à empresa continuar suas atividades. Então, não precisa de mecanismos, estabelecer mecanismos para a aquisição de ativos dessa empresa. Ela deve poder continuar as suas operações normais. A não ser que tenha, obviamente, situações específicas da lei, como indisponibilidade de bens, enfim, que são medidas um pouco mais drásticas. Sendo também uma legislação nova, a gente tem escassez de jurisprudência. Um fato que nos traz muito desconforto é a pluralidade de autoridades competentes, né? Então, a gente tem várias autoridades que podem aplicar sanções. A gente tem até um alargamento há pouco tempo do Supremo, de outras autoridades que também podem aplicar as sanções. Então, não há um lugar, uma fonte única que a gente possa buscar informações para eliminar esse desconforto. Outro ponto que traz um desconforto é o crédito de uma autoridade pública. Então, como a autoridade pública normalmente tem privilégios, automaticamente a gente já entende que aqui a gente está numa zona mais preocupante, né, do que as outras. A gente já, então, é autoridade pública, tem privilégios, acho que aqui a gente não pode mexer. Não é exatamente assim, não deveria ser. E eu vou explicar por quê. E uma ausência de um juiz universal. Eu coloquei entre aspas porque quando a gente fala de uma empresa em recuperação judicial ou uma empresa em falência, a gente sabe onde a gente vai buscar para viabilizar a nossa operação. Então, a gente vai tentar a aprovação dos credores na recuperação judicial, a gente vai pedir autorização judicial para aquisição de um ativo e assim a gente vai eliminando os riscos e tendo uma aquisição absolutamente segura. Nesse caso, a gente não tem uma autoridade que a gente vai. Ainda que a gente busque essa convalidação de alguma autoridade que esteja investigando ou que esteja já com um acordo de leniência, nada impede que uma outra autoridade, por conta da pluralidade de autoridades competentes, que uma outra venha, não homologue, e nada garante que aquela validação que aquele membro deu não possa ser no futuro cassado por um descumprimento do acordo de leniência, por exemplo, ou pela descoberta de outros atos lesivos. Então, o desconforto está posto, então a gente pode sentar e rezar, mas, na verdade, a gente
para manter o mote religioso, a gente tem que saber, para encarar essa aquisição, a gente tem que saber separar o joio do trigo. Essa é a proposta, né? Então, aqui é o marco legal. Então, eu vou falar rapidamente, porque ontem a gente teve com a Beatriz uma explicação de como nasceu o arcabouço legal e bastante sobre a lei. Então, eu vou só pincelar algumas coisas para contextualizar e aí a gente já passa rapidamente para analisar os aspectos da aquisição. Então, a gente tem uma responsabilidade objetiva pelo ato lesivo. A lei estabelece sanções nas esferas administrativa e judicial. A lei estabelece também a sucessão. Aqui é o grande problema, né? A grande discussão é a sucessão. Você comprar o ativo e não suceder as consequências do ato lesivo. Basicamente, a sucessão, a gente pode ver, ela passa por operações de alteração contratual, ou seja, operações de M&A, transformação, fusão, incorporação ou cisão societária. Também outro conceito muito importante é a solidariedade dentro do grupo econômico. Então, a gente às vezes imagina, não, mas a SPE não praticou, nenhum agente da SPE, que trabalha na SPE, praticou o ato lesivo. Mas a gente tem solidariedade do grupo. E a lei estabelece controladores, controladas e coligadas. Portanto, a gente tem uma solidariedade bem abrangente. A prescrição em 5 anos. O problema é que alguns casos são de ato contínuo, então não começa, né, a contar esses 5 anos nunca. E a previsão da possibilidade de acordo de leniência. Acordo de leniência, super importante, natureza contratual. Né? Então, é um credor, de natureza contratual. Isso é importante, daqui a pouco a gente vai falar bem sobre isso. Bom, então, separando o joio do trigo, a gente chega à conclusão que não nos parece uma boa aquisição de SPE, né, de empresa. A gente está falando de ativo imobiliário, então a gente deve buscar a aquisição direta do ativo, né, para tentar evitar a solidariedade e para tentar evitar a sucessão. Como eu disse, não há limitação à continuidade das atividades da empresa. Pelo contrário, se tiver, por exemplo, um acordo de leniência, a ideia é justamente perpetuar a empresa. Por isso que, como conceito, não há proibição da venda de ativo, como conceito. O crédito de autoridade pública, né? Então, um dos desconfortos é isso. E a gente tem que entender que existe uma diferença entre um crédito fiscal e um crédito parafiscal. O crédito que carrega os privilégios de autoridade pública são os créditos fiscais. A aplicação de sanções tem uma natureza parafiscal. A gente não tem em investigação, né, não em anticorrupção ainda decisões nesse sentido, mas a gente tem isso em outros setores, decisões reconhecendo essa natureza parafiscal de sanções aplicadas pelas autoridades públicas. Então, isso é muito importante. O acordo de leniência, ele tem natureza contratual. Mais uma vez, a gente então não está falando de privilégios. É um contrato. A autoridade pública pode contratar e estabelecer um crédito que deve ser pago, e isso tem natureza contratual. E o decreto que regulamenta a lei estabelece que o acordo de leniência é um título executivo extrajudicial. Muito embora esse crédito possa ser, se não pago, ele pode ser inscrito na dívida ativa, e aí ele vai seguir o rito de cobrança o mesmo rito de cobrança de créditos fiscais, a gente precisa entender que é o mesmo rito, não significa que tenha a mesma natureza, é parafiscal. Isso nos remete, quando a gente ganha esse conforto, né, na hora que a gente separa o joio do trigo, e a gente ganha esse conforto de que é um crédito sem privilégios, é um crédito de autoridade pública, mas é sem privilégios, e que a gente tem não tem a limitação da continuidade das atividades da empresa, a gente vai chegando mais perto de institutos mais conhecidos e a gente vai ficando um pouco mais confortável. Claro que quando a gente fala de análise de fraude contra credores, fraude à execução, possibilidade de falência, recuperação judicial, a gente não está falando necessariamente de uma zona de conforto, mas pelo menos são institutos mais conhecidos e que a gente consegue analogamente aplicar a jurisprudência já consolidada.
Bom, aqui é só para pincelar que a gente deve, então, como em toda e qualquer aquisição que a gente faz, nada diferente, toda e qualquer aquisição, a gente tem que preservar a nossa qualidade de terceiro de boa-fé. E aqui eu destaquei dois, aqui a gente está falando das sanções, essa parte da lei fala das sanções judiciais da corrupção, dos atos lesivos, e reconhecem e ressalvam o direito de terceiro de boa-fé. Então, é uma confirmação de que a gente deve buscar essa qualidade de terceiro de boa-fé. Bom, normalmente a gente faz isso através de uma auditoria, né? A grande dúvida é qual é o escopo, o que eu devo fazer, o que eu devo procurar, até onde eu devo ir numa auditoria para resguardar essa minha qualidade de terceiro de boa-fé. Então, o escopo é determinar o quanto essa empresa deve para a gente conseguir determinar o estado de solvência. A grande dificuldade é que a gente precisa lembrar que não é a gente não tem o terceiro de boa-fé ou a solvência não é algo que tem continuidade. Então, você fez a aquisição e aí você, mas será que a multa, e será que vai descumprir? Não, ele é uma fotografia do momento da aquisição. Então, a gente precisa que a nossa auditoria faça exatamente isso, uma fotografia do momento da aquisição, em que a gente possa, então, defender lá no futuro nossa qualidade de terceiro de boa-fé. Qual é a abrangência? Primeiro, a gente tem que lembrar que agora a gente tem uma lei que é um pouco difícil e desconfortante para a gente de aplicar, mas que a gente deve, como operadores do direito, tentar reforçar o conceito da concentração dos atos na matrícula do imóvel. Então, a gente deve se lembrar que, como credor, a autoridade pública tem, como credor, sem privilégios, ele também precisa ir lá, e se ele acha que não tem que vender o bem, que isso vai levar a empresa a uma situação de insolvência, ele deve inscrever na matrícula do imóvel qualquer restrição à venda daquele imóvel, né? Enfim, só isso que poderia, em tese, tirar a nossa qualidade de terceiro de boa-fé. Então, a gente precisa nos forçar a sempre aplicar esse conceito. Mas se a gente não sente segurança, a gente pode ir um pouco além. Não é toda empresa não é todo ativo que a gente vai conseguir viabilizar a aquisição, mas também não é toda aquisição que vai ser inviável, né? E a necessidade de uma auditoria específica de compliance, ela é absolutamente caso a caso. Os processos de investigação são confidenciais. Então, se não há indícios nenhum de uma investigação, não se justifica uma auditoria de compliance. A gente tem que lembrar que toda vez que a gente busca um pouco mais, a gente também atrai uma responsabilidade, né? Então, a gente tem que saber onde parar para não criar pelo em ovo, né? A auditoria de compliance, ela acaba acontecendo com o mapeamento dos focos de risco, né, pela atividade e interação com o poder público que a empresa tem. Você mapeia os focos de risco através de entrevistas e Q&As, e você verifica se tiver um acordo de leniência, se ele foi homologado por todas as autoridades que teriam competência sobre a matéria, se ele abrangeu todos os focos de risco que a gente identificou no mapeamento, e assim vai. Você pode, o acordo de leniência em si, ele é público, mas os anexos que constam todas as delações não são. Então, em alguns deles, há a previsão, por exemplo, de que você peça à autoridade competente que ela declare que o seu ativo não está envolvido nos anexos. Não são todos que têm isso, e a gente precisa... quando não tem, assim, dificilmente, quando eu converso com as pessoas lá do escritório, a sócia e o time de compliance, dificilmente essa restrição é com relação a um ativo específico, um prédio. Normalmente é com relação à empresa, linhas de negócios e assim por diante. Mas aqui a gente está sempre falando, né, de comprar o ativo. A gente pode estender as certidões criminais que a gente normalmente pede para também os diretores, e também diretores, acionistas, a gente pode estender. De novo, não é todo caso que se justifica isso. A gente também pode pedir certidões específicas, no TCU, enfim. A gente pode pedir algumas certidões que também trazem informações sobre inquéritos e investigações em andamento.
A lei também criou esses 2 cadastros, que você pode entrar e ver as empresas que já foram punidas, inclusive você consegue ver o valor da punição. Bom, os cuidados. Parece que é fácil, mas o que a gente está falando é de empresas que normalmente são radioativas. Né? A gente chama radioativas, porque realmente ela não está numa situação normal. Quando ela está sob investigação, a gente não sabe o tamanho e a extensão do problema. Então, isso traz alguns problemas. Pode ser que essa empresa entre em recuperação judicial ou falência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o termo legal de falência, né? É um ponto muito importante. E o que acontece? Normalmente, você tem, por conta da situação de risco da empresa, você tem uma diminuição do valor do ativo. E uma das coisas para a gente defender o terceiro de boa-fé e que não houve intenção de fraudar é que se pague o preço justo. Então, quando quiser provar o preço justo, a gente tem que contemplar a questão de que a situação de risco baixou o ativo. É sutil, mas a gente precisa se preocupar com isso. E se é uma empresa que está em situação radioativa, inclusive as declarações de garantias que o advogado adora colocar nos contratos, a gente precisa ter uma garantia para o cumprimento, né, e uma indenização decorrente da quebra de declaração e garantia, mas numa empresa radioativa, se a própria aquisição pode ser questionada, a garantia também. Se a gente tem uma solidariedade de grupo, eventualmente, mesmo que você peça uma garantia de uma irmã, também pode ser questionada. Então, a gente tem umas limitações a que tipo de garantia a gente pode pedir para essas aquisições. Bom, eram esses os assuntos que eu queria discutir com vocês, para a gente não... o tempo é curto, o tema é vasto, mas como são temas muito conhecidos, fraude contra credores, fraude de execução, insolvência, coisas que a gente lida no dia a dia, o mais importante era desmistificar que o crédito, essa questão ela deve ser considerada como mais um credor na nossa análise de risco e a gente deve tentar preservar essa qualidade de terceiro de boa-fé. Eu tenho... Que horas são? 10:50. Eu vou precisar sair logo, então eu peço desculpas, eu me programei mal e aí acabou atrasando aqui. Então eu peço desculpas e eu fico à disposição para vocês mandarem perguntas se por acaso a gente não conseguir chegar, se eu não conseguir ficar até lá. Quem vai falar agora é Dr. Luciano Rossi, de Pinheiro Neto, sobre questões polêmicas das garantias imobiliárias. Boa tarde. Acho que a ideia também é uma apresentação rápida e pontual de alguns aspectos das garantias, acho que especialmente de alienação fiduciária. Acho que a gente não tem tantas questões polêmicas hoje em dia envolvendo hipoteca. Acho que a alienação fiduciária é um tema que, com 20 anos da lei e com uma evolução recente que a gente teve de jurisprudência, de interpretação, e, enfim, passando pela crise, que leva ao teste efetivo de como a lei deveria ser aplicada, eu levantei 5 pontos críticos ou polêmicos que se referem à alienação fiduciária. Acho que os primeiros pontos, acho que vem do conceito do que a lei trata. A lei não faz, ou pelo menos originalmente, nunca fez uma distinção de que a alienação fiduciária, com todos os benefícios que ela tem de não requerer instrumento público para a Constituição, de execução extrajudicial e de proteção com relação à falência, todos esses 3 aspectos, principalmente, eu acho que fazem com que todo mundo olhe para a alienação fiduciária como grande responsável pela recuperação do mercado, pela recuperação do crédito imobiliário, mas o que faltou, talvez, desde a origem ou ao longo do tempo, é o seguinte: a gente originalmente se pensou no projeto da lei que ela deveria fomentar financiamento habitacional. Mais tarde, a gente teve sucessivas modificações do artigo 22 da 9.514 e o artigo 51 da 10.931, que claramente deixam a opção de se usar a alienação fiduciária para absolutamente toda forma de crédito, não necessariamente imobiliário. Daí surgem os primeiros problemas, ou alguns que a gente já tem. Um deles, que eu aponto aqui, é a questão de responsabilidade por saldo remanescente, aquela questão da quitação recíproca.
Uma coisa é a gente ter uma situação de um adquirente de um imóvel que faz um compromisso de compra e venda, chega no momento das chaves, ele vai fazer uma escritura de compra e venda e, simultaneamente, dá uma alienação fiduciária para o banco. Isso faz todo sentido, porque é alguém que nunca foi proprietário daquele imóvel. Ele está adquirindo o imóvel, então é o que a gente chama de propriedade retida. Ele nunca chegou a comprar inteiramente, ele pagou tantas parcelas, chegou no momento de quitar com a construtora ou com a incorporadora e ele simplesmente oferece em garantia. Que é muito diferente de a gente constituir uma garantia, por exemplo, para um valor de dívida muito alto. Uma operação financeira que você tenha vários imóveis e você não tem essa correlação, porque no financiamento habitacional, fatalmente você tem uma correlação. O imóvel certamente deverá valer mais do que o financiamento imobiliário que foi dado. Há muito tempo existe um projeto em 2007 que o professor Melim Chalub ajudou a fazer. Ele acabou não sendo convertido em lei, mas ele já previa que a gente pudesse tratar os parágrafos 5º e 6º da 9.514 com uma diferença entre o que é habitacional e o que não é habitacional. Na época o projeto falava de excluir da questão de responsabilidade pelo saldo remanescente o que não fosse habitacional e consórcio. O consórcio finalmente veio a ser regulado. Existe uma regra desde 2008 que trata da possibilidade de você usar alienação fiduciária de imóvel e aí você não fica livre da responsabilidade subsidiária. Você tem que pagar todas as obrigações, porque senão você causa um prejuízo para o grupo de consórcio. Em 2009, a gente teve um caso que foi bem interessante no TJ de São Paulo, que foi o caso da Grenco, em que ele considera que era um empréstimo com um valor determinado, era 8 tantos milhões de reais, e a alienação fiduciária garantia até aquele montante, era um valor máximo de garantia. E o tribunal entendeu que você pode sim usar a alienação fiduciária dessa forma, equiparando de uma certa maneira a hipoteca, e o que ficasse além daquele valor garantido era um crédito quirografário. Depois, em 2015, a gente tem outro julgado interessante do TJ de São Paulo, que tratou também de uma interpretação até meio criativa do que está no texto legal, mas que fala que num negócio em que você tem vários imóveis, um deles, eram 4 imóveis, um deles foi adjudicado ao credor, isso não provocaria a extinção da dívida. Que na realidade é uma situação meio esdrúxula, se você pensa num financiamento normal, não habitacional, em tese, todas as garantias, o acessório segue o principal. E aqui a gente tem o rabo abanando o cachorro, né? Porque você fazer a extinção da dívida significa que o seu acessório matou o principal. E mais recentemente, ano passado, a gente teve também uma outra exceção interessante, que foi o contrato de abertura de crédito. A Lei 13.476, que veio um pouco depois, ou quase junto da 13.465, e que expressamente para contratos de abertura de crédito permite sim que você tenha o devedor responsável pelo saldo remanescente. O segundo tema, o segundo ponto, é bastante relacionado ao primeiro, que é garantir obrigações futuras. E aqui existe uma diferença clara. Desde a origem, o artigo 24 da 9.514 fala que o negócio fiduciário tem que garantir um valor determinado, o principal da dívida, ponto. Que é diferente, claramente, da hipoteca, em que você poderia ter, sim, uma estipulação de valor máximo. E aquele mesmo julgado de 2009 da Grenco, ele também tratava disso. Ele acaba levando, de uma certa forma, a uma reinterpretação da alienação fiduciária como parte do conceito mais amplo de garantias reais, até porque o Código Civil teve também uma evolução ao longo do tempo. O Código Civil, na parte de propriedade fiduciária, primeiro ele tinha lá, sempre se questionou como que se aplica ou que não se aplica o capítulo de propriedade fiduciária de bens infungíveis no Código Civil versus a 9.514. No Código Civil você tinha a possibilidade de garantir a dívida ou a sua estimativa, um valor que alcançaria obrigações futuras. Com algumas modificações ao longo do tempo, a gente foi vendo que em 2004
a gente teve a introdução do 1368A, que fala que você pode aplicar aquele capítulo em tudo que não for incompatível com a lei especial, parece fazer sentido. E mais recentemente, em 2014, a gente teve uma mudança do 1367, que, de uma forma até criativa, diz, olha, a propriedade fiduciária sujeita-se ao capítulo das garantias, hipoteca, penhor e anticrese. Embora ela esteja, fisicamente não mudaram de lugar, ela continua no capítulo de propriedade. Mas foi feita na nova redação do 1367 uma clara diferenciação de que, olha, propriedade é uma coisa, propriedade fiduciária é outra, não são a mesma coisa. Ela não alterou o lugar no código, mas claramente reforçou a ideia de que princípios gerais de garantia deveriam se aplicar à alienação fiduciária também. E, de novo, a Lei 13476 do ano passado veio e também permitiu, além da responsabilidade subsidiária, também que você use na alienação fiduciária de imóveis a possibilidade de um valor limite, um limite de crédito, e que você possa abranger nesse limite dívidas futuras. Então, gradualmente, eu acho que isso mostra uma evolução, embora o ponto fundamental, que é fazer uma separação de financiamento habitacional e não habitacional, a gente não teve. Acho que, de uma certa forma, na 13465, a gente até fala de financiamentos residenciais, mas não tratou, não criou dois tipos claramente distintos, com regras distintas. Uma terceira dificuldade das alienações fiduciárias diz respeito a imóveis rurais. Imóveis rurais, acho que 2 pontos para destacar. O primeiro, questão de georreferenciamento. O georreferenciamento é uma exigência que existe para toda transação em que você venda, aliene imóveis rurais, ou desmembre, mas enfim, acho que nós estamos falando aqui de alienação para fins de propriedade fiduciária, você teria que ter o georreferenciamento feito. Esse limite vem sendo gradualmente reduzido, ele esteve até em 100, até está errado esse número, não é 100, no mês passado houve uma alteração legislativa que reverteu esse valor, aumentou para 250 o valor mínimo obrigatório. O fato é que com essas idas e vindas, a gente tem, ao longo do tempo, diferentes critérios pelos quais você é obrigado a fazer o georreferenciamento antes de constituir uma alienação fiduciária de imóvel. Então, você sempre vai ter que fazer o teste. Muitas vezes você vai ter um imóvel que no momento da constituição da garantia você não precisava ter feito o georreferenciamento. Quando você for consolidar a propriedade ou quando você for arrematar ou adjudicar nos leilões, você vai ter que ter o georreferenciamento, sem o que você não consegue fazer a transferência. E o segundo aspecto é o do parecer da AGU de 2010, que restringiu a possibilidade de estrangeiros adquirirem imóveis rurais. Lamentavelmente, ele não trouxe nenhuma exceção para as garantias, né? Então, acho que isso aí talvez tenha sido uma das maiores falhas do parecer da AGU, porque, obviamente, ter restrições ou ter um procedimento, a gente critica uma série de outras coisas, o procedimento que o INCRA deveria ter para regular, para fazer de forma mais ágil. A regra é a regra, mas o fato é que a constituição de garantia não deveria ter o mesmo tratamento, mas tem. E o INCRA não diferencia propriedade fiduciária ou propriedade plena, apesar até da redação nova do 1367 do Código Civil. Para fins de INCRA, se você for consultar, certamente a resposta vai ser, olha, você quer constituir propriedade fiduciária para um credor estrangeiro, ela vai ter que obrigatoriamente ser objeto de aprovação prévia do INCRA. A única exceção que tem, curiosamente, é com relação à faixa de fronteira. Isso foi no ano passado, em 2015. A gente teve uma alteração que permite que você possa constituir garantias reais em favor de instituição financeira, na faixa de fronteira, que também é um contrassenso, porque, a rigor, faixa de fronteira é uma área muito mais restrita, que você tem obrigatoriedade de aprovação de CDN para ter posse, o que não acontece no resto do país. Eu acho que, em alguns estados, isso aqui é mais sensível. Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul, talvez 2/3 do estado esteja em faixa de fronteiras, e, obviamente, haveria um grande prejuízo de agricultores e tudo mais se você não tem a possibilidade de onerar o seu imóvel. E aqui diz respeito não só à hipoteca, à alienação fiduciária, mas à hipoteca também, as duas coisas. Mas o fato é que a gente ficou numa situação um pouco estranha,
que na faixa de fronteira você pode constituir essas garantias e no restante, nos outros imóveis rurais, você não pode. Outro ponto é a questão de bem de família. A gente tem, no bem de família legal, especificamente, a gente tem uma previsão expressa da lei de que enfim, existe uma proteção geral da entidade familiar, e dentro da proteção que foi reforçada com a Emenda Constitucional 26, e dentro dessa proteção você tem poucas e limitadas exceções de situações em que o bem não fica protegido de uma penhora. Uma delas é a questão da hipoteca. O fato é que a gente não teve, ao longo dos últimos anos, a gente não teve tantos casos de precedentes que indiquem qual deveria ser o tratamento da alienação fiduciária. Porque, em tese, a alienação fiduciária, mesmo no processo de discussão extrajudicial, ela não fica sujeita a penhora. Então, a rigor, a gente poderia até alegar, olha, é desnecessário que a alienação fiduciária seja tratada como uma exceção da Lei 8.009, porque ela está fora desse conceito de impenhorabilidade. Da mesma forma que você pode alienar o imóvel, você pode constituir uma alienação fiduciária, que é uma forma de alienação com fins de garantia. Mas, curiosamente, a gente tem, por exemplo, algumas decisões. Tem aqui uma do TJ de Minas, em 2008, que ignorou a diferença de hipoteca e alienação fiduciária, tratou de maneira igual. E disse o seguinte, olha, não é impenhorável bem de família, dado em garantia de alienação fiduciária de bem imóvel, e usou a exceção do inciso 5º, que é justamente o que trata de hipoteca. Então, enfim, nesse caso, não reconheceu a impenhorabilidade, mas, por um motivo, eu entendo errado. Outra decisão que a gente teve, e há outras, tá, mas elas não têm uma convergência, por isso que eu trouxe só duas como exemplo, uma decisão do TJ do Paraná, 2015, que trata da questão de garantias em benefício de uma pessoa jurídica. E aqui, acho que o fator fundamental foi, não se entendeu que existe um benefício da entidade familiar. Se a entidade familiar tiver um benefício, aí a gente eventualmente cairia na exceção do inciso 5º. Como a entidade familiar não se beneficiou, a impenhorabilidade foi reconhecida. Enfim, acho que essa questão da alienação fiduciária provavelmente ainda vai dar um certo incômodo, uma certa insegurança no judiciário. A gente não tem uma jurisprudência muito definida ou muito bem alinhada. De novo, se traduz em incerteza com relação ao que pode acontecer, por exemplo, se a gente tiver discussões relativas ao home equity. Home equity é o financiamento que a pessoa pode obter, que não é para reforma do imóvel, não é para compra de imóvel, é para usos livres, pode usar para comprar um carro, para fazer uma viagem, enfim. E o home equity é exatamente o tipo de situação que não tem ainda um histórico confiável de jurisprudência. Por fim, mas não menos importante, eu acho que é a questão dessa discussão que hoje existe no STF com relação ao recurso especial de São Paulo, de um caso bastante, digamos, comum, de um mutuário da Caixa que não se conformando com a execução extrajudicial, começou, enfim, usou todos os recursos e chegou numa decisão do TRF da Terceira Região, questionando a norma, a execução extrajudicial como inconstitucional, com todos aqueles argumentos dos incisos do artigo 5º, de devido processo legal, inafastabilidade de jurisdição, ampla defesa, contraditório, etc. Então, muito semelhante à discussão que já existe no STF com relação ao Decreto-Lei 70, de execução extrajudicial da hipoteca. Lembrando que esse recurso especial do DL 70, ele estava com uma votação contrária, provavelmente iria no sentido de considerar inconstitucional a execução extrajudicial, quando houve o pedido de vistas do ministro Gilmar Mendes. Então o processo está no momento travado, mas nesse caso recente envolvendo a alienação fiduciária de imóveis, a gente tem o relator, que é o ministro Fux. Ele originalmente votou pela inconstitucionalidade do DL 70 e, de uma certa forma, para manter a coerência do voto no outro caso, com relação a esse agora,
tudo indica que o voto do ministro Fux vai vir na linha de separar a questão de propriedade plena versus propriedade fiduciária, que pode ser um perigo, na realidade, porque se a gente pensar meramente nessa diferença, falar, olha, o Decreto-Lei 70 ele é inconstitucional porque você está falando de uma alienação de um bem de terceiro, então você está, de uma certa forma, expropriando um ativo de um terceiro sem o devido processo legal. É diferente da alienação fiduciária porque o bem já é seu, como credor fiduciário, você é proprietário fiduciário, então você está vendendo o seu próprio bem. Se for só essa a base de decisão e de diferenciação, a gente corre, eu acho, que alguns riscos de outros casos em que você tem, por exemplo, o uso capião extrajudicial. Você vai falar, bom, a gente pode fazer, a gente precisa do processo judicial sempre, e acho que a discussão está muito mais em cima do inciso 54, que fala de devido processo legal e não de devido processo judicial. Acho que isso é o ponto que teria que ser enfrentado e não sei se vai ser enfrentado. Talvez ele acabe numa decisão que nem chegue nesse ponto. Mas, enfim, eu acho que existe uma preocupação grande. Acho que ninguém imagina que depois de 20 anos, depois de todos os precedentes que a gente tem de alienação fiduciária, o Supremo vai considerar que a execução extrajudicial ela é inconstitucional. Acho que não é essa a expectativa. De qualquer forma, acho que é sempre dentro do capítulo de insegurança jurídica que a gente coloca, é ruim que a gente tenha essa discussão trazida agora. Acho que não ajuda na segurança dos negócios. Enfim, são esses os pontos que eu trouxe. Agradeço a atenção. Agora a gente vai ouvir o Dr. Gustavo Amorim Araújo, que vai falar sobre holdings imobiliárias como planejamento sucessório e as mudanças. Boa tarde a todos. Para mim, eu quero saudar Luciano e Cristiane pelas palestras muito concisas, mas com alto teor informativo. Para mim foi super importante ouvi-los. Eu também quero fazer um registro de que eu estava achando que os meus slides tinham um visual um pouco vintage, mas depois daquele seu quadro sobre joio e trigo eu tive a certeza que é preciso melhorar muito, então vamos tocar assim, meio que como se fosse só máquina de escrever. Também um último registro que é importante é que eu tenho sido apresentado aqui o tempo inteiro como no OAB Bahia. Eu realmente estou na OAB Bahia, mas eu também sou advogado. Quem regra, quem está em OAB não advoga, mas no meu caso é particular. Eu continuo advogando e na OAB também, tentando fazer essas duas coisas. Bom, eu começo falando sobre holding imobiliário e planejamento sucessório, dizendo da dificuldade que é sempre discutir esse assunto, porque ele sempre traz o evento morte como mote da necessidade de você discutir o seu planejamento sucessório, e as pessoas às vezes têm muita dificuldade e sempre tangenciam essa discussão. Isso mudou um pouco no meu sentimento de advogado com essa crise que a gente teve em 2014, 15, 2014, 2017, porque as pessoas passaram a ter dificuldades reais, isso começou a impactar no patrimônio pessoal, e eu tenho percebido que as pessoas cada vez mais cedo têm topado discutir planejamento sucessório. É uma matéria que envolve tanto o direito das sucessões como o direito imobiliário. A gente tem como advogados, eu acho que é uma matéria que a gente tem um grande campo de atuação, porque a gente tem uma tradição, que é uma herança ibérica, uma tradição patrimonialista muito forte. Né? Eu sou advogado aqui na Bahia tem uma imigração muito relevante de portugueses e espanhóis, então aqui o empresário em regra que oferece algum tipo de lucro na sua atividade, que consegue amelhar algum resultado na sua atividade, geralmente ele imobiliza bastante. E eu não falo aqui na Bahia nem de um bilionário, de um mega empresário, não. Um empresário médio aqui geralmente tem muitos imóveis. A gente percebe isso no dia a dia advogando. Eu também discuto, quando eu trato esse tema, sobre o método clássico de proteção, que se usou muito. Eu já peguei como advogado o finalzinho disso, mas o estabelecimento daquelas cláusulas protetivas de inviolabilidade, inalienabilidade e incomunicabilidade, e isso, em regra, gerou um envelhecimento patrimonial muito grande, porque aquele instituidor das cláusulas, geralmente o patriarca da família, e tinha, em regra, uma filha que ia casar, ele dava um dote e queria proteger aquele patrimônio de um insucesso empresarial, eventualmente, da família que se formava.
ele estabelecia essas cláusulas e o que acontecia é que 30, 40 anos depois havia uma mutação de valorização imobiliária muito grande, as cidades vão mudando e aquele imóvel que tinha o maior sentido de ser preservado, 20, 30 anos depois, perdia completamente essa razão. E aí a gente tinha que ir no judiciário fazer um pedido de trespasse dessa cláusula, enfim, era terrível. Então, a holding hoje surge como esse instrumento que eu considero um instrumento adequado para você fazer o planejamento sucessório, porque ela traz essa ideia de uma destinação racional dos bens e a preservação do relacionamento e dos valores entre os herdeiros. Como é que eu passo aqui? Uma pequena crítica que eu faço é porque esse nome holding imobiliária ou holding familiar é um nome que eu considero muito mais um nome de marketing, um nome comercial do que um nome técnico. Holding é holding, ponto. Ao sugerir holdings imobiliárias, me sugeriram que eu falasse sobre pessoas que têm um patrimônio grande que querem fazer algum tipo de planejamento. Mas o holding é holding. Então não muda nada ser holding imobiliária, holding familiar, isso não vai essencialmente alterar em nada a ideia de você constituir uma empresa que possa deter, guardar, controlar o seu patrimônio até a participação societária. Talvez a distinção acadêmica mais autorizada seja essa que eu trago aí no item 6, a distinção não é minha, são dos doutrinadores da área, que trata de holding pura e holding mista. Holding pura, basicamente, é a holding que só tem atividade ou patrimonial ou de participação, e a holding mista, aquela que tem alguma atividade operacional. No item 7, eu trago essa ideia de empresa patrimonial, e a holding imobiliária está colocada nessa ideia, que eu acho que é a grande ideia de quando você fala de planejamento sucessório, o grande princípio é você segregar o que é atividade operacional do que é patrimônio, para você não contaminar com o risco próprio de toda atividade empresarial o patrimônio que algum empresário amealha ao longo da vida. Esse é o sentido que eu acho que é o ponto de partida dessa ideia de você constituir uma empresa patrimonial e planejar a sucessão. Eu falo sobre uma oportunidade, tem uma expressão que eu uso sempre no escritório que chama janela de autonomia patrimonial. O que é isso? Às vezes, o empresário, enfim, quem tem propriedade imobiliária, não percebe que ele pode perder gravemente essa autonomia patrimonial. Às vezes, de um ano para o outro. Aqui em Salvador, a gente teve um caso de que é um pacote de leis tributárias que veio em Salvador, depois foi instituído em São Paulo e agora no Paraná. É o mesmo secretário de Estado que leva esse kit legislativo de aumento de tributo e aumento muito relevante de IPTU. Então as pessoas aqui, do ano de 2013 para 2014, elas acordaram com uma crise muito grande e não conseguiam pagar IPTU. A gente tem história aqui de IPTU que passou de 6 mil, 7 mil reais para 390 mil reais. Então o cara acordou já devendo IPTU em fevereiro. O que é que acontece? Certidão positiva, estou em dificuldade, vou vender o imóvel porque o IPTU ficou caro, mas você vai vender como? O tabelião exige sua certidão, está positivo, você deve tributo, você não pode vender. Então, ele, nesse momento, sem que percebesse, de forma muito rápida, ele perdeu essa autonomia patrimonial. Então, o planejamento sucessório é também uma perspectiva muito interessante para que o proprietário, naquele espaço que ele tem ainda uma autonomia plena do seu patrimônio, ele possa programar a sua sucessão. Então, eu também defendo bastante essa ideia de planejamento por conta, para que se evite a perda dessa autonomia patrimonial. Eu trago aqui no próximo slide essa ideia, tenho usado também. John Davis é um professor de Harvard, da Harvard Business School, ele fala muito sobre empresas familiares e a sucessão das empresas familiares. Ele traz esses universos concêntricos que ele acha que uma sucessão, um planejamento sucessório tem que passar por esses 3 itens: família, propriedade e gestão. Eu trouxe isso para aqui por quê? Porque eu acho que a gente, como advogado, na hora que discute um planejamento sucessório, a gente não vai ter, eu também trouxe essa ideia aqui para vocês, para discutir, enfim, para refletir, não há um combo de holding e planejamento sucessório para você oferecer ao cliente. Não existe. Você precisa sempre ter esse olhar multidisciplinar das relações familiares, como são, se são esgarçadas, se são unidas, enfim, que propriedade aqui tem e como esse patriarca, como esse detentor do patrimônio pretende fazer a gestão. Então,
No próximo slide eu falo sobre os aspectos esses são os aspectos familiares, né? Que além da dificuldade de você ter discussão, porque o evento morte causa esse tangenciamento de discussão, você tem também uma coisa que sempre está presente, que é a ideia do chefe da família. Quando ele fala em planejamento sucessório, a ideia que ele tem de perda. Isso também é uma coisa que a gente, como advogado, precisa trabalhar. O cara, sempre que ele resiste muito para fazer um planejamento sucessório, porque a ideia dele é que, ao planejar a sucessão, ele vai perder o poder político de gestão do patrimônio da sociedade. A gente precisa sempre pensar, do ponto de vista societário, nos instrumentos que a gente pode oferecer para fazer o planejamento sucessório, fazendo o chefe da família ou a chefe da família permanecer no controle político do patrimônio da sociedade. Enfim, manter os atos decisórios sob coordenação do chefe da família. Então, do ponto de vista sucessório, a coisa que eu tenho usado com algum sucesso é a permissão de você usar um conselho de administração de limitada, porque quando a gente fala de hold, aí eu estou dando um corte, 95% das empresas brasileiras são limitadas. Eu estou dando um corte entre SE limitada, porque falar de hold imobiliária, em planejamento sucessório, ainda falar para o cara que a gente vai constituir um SA, eu acho que o cara só volta para o escritório 10 ou 15 anos depois. Então, eu estou dando um corte, estou considerando que ao estabelecer uma hold, a gente faça uma limitada. Você pode trazer a figura do conselho de administração para dentro da limitada, onde você regula todo tipo de exercício do poder político, societário e patrimonial. Conselho de família é uma coisa que eu próprio usei no inventário recentemente. Você estabelecer regras de sucessão, de participação no processo decisório das empresas que são familiares, enfim. Estou sustentando que, ao você fazer isso, você evita disputa, compartilha de bens, as interferências negativas de herdeiro na gestão das empresas familiares, você consegue estabelecer melhores práticas de governança corporativa e também você tem uma chance maior de perpetuação do negócio. Isso tudo, essa literatura, ou essas vantagens estão todas lá em John Davis, onde eu tenho lido bastante. Aqui talvez esteja o centro nervoso dessa discussão de planejamento sucessório, que são os aspectos fiscais. A gente tem percebido uma alta pressão tributária sobre a atividade econômica e patrimônio. Cada vez mais os governos, eu falo governo ente público, porque 5 minutos eu vou acabar. Eu não estava entendendo o que era, agora que eu vi a placa, né? Excelente, não tinha visto ninguém, você fazia isso com ninguém, todo mundo foi mais rápido, foi? Eu tenho percebido essa pressão tributária muito forte dos governos sobre a atividade econômica e sobre o patrimônio. Ente público, que é sempre o sujeito ativo da relação tributária, o Estado cada vez mais inchado, cada vez mais paquidérmico. Qual é a forma de se manter um Estado nesse tamanho? Você aumentar tributo. E aí o gestor público descobriu duas formas maravilhosas de se aumentar o tributo. Ou ele aumenta a alíquota, e se der muita repercussão ele recua, ou ele aumenta a base de cálculo. Então ele aumenta o tributo sempre. Aqui, na Bahia particularmente que eu trouxe, a gente tem um imposto de transmissão, causa-morte e doações, que é de 8% em patrimônio a partir de R$300 mil. O que a cara fez? Recentemente teve uma lei aqui que alterou as faixas de alíquota. Então a alíquota sempre foi 4%, 6% e 8%, mas os valores para incidência das alíquotas eram mais altos. Ele reduziu, resumindo, um inventário com valor superior a R$300 mil, que é o preço de uma sala comercial de 40 metros quadrados, a alíquota é de 8%. Eles também têm procurado nos inventários questionar qual o valor que você utiliza para poder fazer incidir a alíquota, e não tem aceitado nas empresas, por exemplo, o valor contábil que você atribui a elas. Tem feito avaliações de valor de mercado. Na Cefaz Municipal, falei do IPTU um pouco, em 2013 a gente teve uma reforma gravíssima aqui, e aí existe agora em Salvador, por exemplo, duas figuras. O valor venal para efeito de incidência de IPTU, que é um valor um pouco mais estéril, ele não é um termômetro tão vivo da realidade mercadológica do valor dos imóveis. Tem o VVA, que é o valor venal atualizado, que ele usa para efeito de incidência de ITV. Esse sempre um pouco mais descolado, e ele sempre descola para cima. O mercado imobiliário tem crise, ele nunca voltou. Eles só estão esperando para depois o mercado voltar e aumentar de novo. Então, a gente tem essa pressão tributária, que é um aspecto fundamental para a gente discutir planejamento sucessório. Eu trouxe aí um cálculo muito pouco refinado. Você tem aí despesas de honorários, a tabela do AB fala de 5%, que é o advogado cobre média do valor do patrimônio. As custas judiciárias na Bahia, ela tem um escalonamento, mas causa acima de
R$300 mil, o valor é 2,5% do valor do patrimônio. E você tem ainda 8% que eu falei do ITCMD. Então você larga, para fazer o inventário, você larga com um custo de 15,5% do patrimônio que o cara passou a vida inteira produzindo, oferindo riqueza e oferindo patrimônio. Só para fazer o inventário ele gasta quase 16% do valor do patrimônio que ele amelhou em vida. Então esse é outro argumento muito forte para a gente forçar um planejamento sucessório. Forçar não, sugerir como sendo uma coisa muito vantajosa do ponto de vista fiscal. Para quem tem atividade imobiliária de aluguel, compra e venda, por exemplo, a gente tem uma diferença muito relevante nas alíquotas e no valor total da tributação, né? Você alugando a pessoa física, você paga 27,5%, a pessoa jurídica, uma holding imobiliária, você paga 11,33%, e também na venda do ativo, aí eu fiz uma ressalvazinha, porque o caso concreto precisa decidir se o imóvel é muito antigo, a gente pode trazer valor presente e isso tem uma diferença. Às vezes a holding nem necessariamente não é tão vantajosa do ponto de vista fiscal. Então, o que eu falei no começo da minha exposição é que a gente nunca terá, ou pelo menos eu nunca tive, um formato pronto para sugerir a um cliente. A gente precisa sempre pensar na situação concreta do patrimônio dele, se é um patrimônio antigo, novo, etc. Eu vou finalizar. Trouxe aí algumas das vantagens que eu considero para você estabelecer um planejamento sucessório via a constituição de uma holding imobiliária. Grosso modo, proteção patrimonial, que é aquilo que eu falei um pouco atrás, a necessidade, e aí eu vejo isso hoje com muita clara evidência, que a crise deu isso. A crise deu essa percepção ao empresário baiano, paulista, eu sei, porque eles começaram a entender que o risco da atividade empresarial era muito grande e a possibilidade de contaminar o patrimônio foi quase que isso acontecer em muitas famílias. Falo sobre o termo blindagem. Há uns 10 anos atrás eu ouvia falar disso, assim, muito. São Paulo é um estado que tem sempre, um estado avant-garde sempre, né, em relação a todas as discussões que existem. Então, esse termo blindagem patrimonial, aí quando eu vi, eu falei, pô, eu quero fazer. Aí em Salvador começa o burburinho, porque a gente sempre recebe as coisas com um pouquinho de lei. Quero fazer uma blindagem patrimonial. E aí esse assunto blindagem começou no empresariado a ter muita repercussão. E também gerou, porque é um termo que eu considero equivocado, uma reação muito forte do fisco, por exemplo. O fisco federal, por exemplo, começou a fazer rolamento de bens. Quando ele percebia que tinha algum movimento de patrimônio, começou a rolar bens antes próprio de lançar tributo. Então, esse termo blindagem começou a gerar uma reação muito forte vamos dizer, de contra-blindagem. Então, eu uso sempre proteção patrimonial em vez de blindagem. Falei da redução da carga tributária, tanto ITV ou ITBI, porque aqui chama ITV, mas é o imposto municipal. A gente tem uma hipótese específica de não incidência, que é a hipótese do artigo 36. Né? Eu trouxe aqui, eu vou finalizar em 2 minutos, e trouxe aqui o artigo 115 do Código Tributário de Salvador, que ele só repete o 36 do CTN, que ele tem uma hipótese específica de não incidência, não é nem de imunidade ou de isenção, é não incidência. Ele exclui a incidência do imposto se você conseguir subscrever o capital de uma sociedade holding, imobiliária, enfim, com patrimônio. Tem regras específicas para você parametrizar isso, e o empresário sempre bate seu escritório e diz assim, eu estou querendo constituir uma holding, eu quero botar o patrimônio para integralizar o capital social, mas não queria pagar imposto. Só que eu quero continuar comprando e vendendo imóvel alugando. Eu posso? Claro que você não pode. Tem uma regra específica que veda essa possibilidade. Está lá no CTN. Unicidade gerencial é outra vantagem de você estabelecer a holding com planejamento sucessório, para você evitar conflito de herdeiros na gestão dos ativos. E gerenciamento de risco. A gente está vivendo um período de agressividade patrimonial crescente e você falou um pouco sobre essa coisa da insegurança jurídica. A gente não tem hoje mais como sustentar ou defender para o empresário que você só vai ter desconsideração, por exemplo, da personalidade jurídica na área fiscal se houver excesso na prática de algum ato gerencial por parte do sócio. A desconsideração da personalidade jurídica na área tributária ela é feita ao simples sinal de que não houve, por exemplo, uma intimação ou uma citação. Você desconsidera e depois discute se tem cabimento ou não. Isso também na área trabalhista que é useira e vezeira e nunca considerar a personalidade jurídica, porque em regra o empresário é sempre um fraudador. Então você tem esse ambiente de muita insegurança jurídica para poder não poder garantir ao empresário de que nunca vai haver, que as pessoas obedecerão a responsabilidade limitada de uma empresa, etc. Eu acho que a gente tem um ambiente hoje muito inseguro, então eu acho que a holding é sim uma possibilidade muito boa de você conseguir fazer
essa sucessão patrimonial de uma forma bem tranquila. Eu agradeço a todos, encerrei, estou aqui à disposição para responder as perguntas. Parabenizo aí aos palestrantes, Cristiano não está aqui, mas excelentes exposições. E eu teria uma pergunta para fazer para a Cristiane, eu vou fazer aí uma observação, porque eu acho o tema dela muito interessante. É a primeira vez que a gente está precisando se deparar com esse tipo de questão. E, vamos dizer assim, é bem importante, ao meu ver, a gente se preocupar. Quando a empresa está em investigação, um risco natural hoje, obviamente, ela não está com os bens indisponíveis, senão a gente não estaria pensando em adquirir esse ativo. Mas é um risco latente a possibilidade dela vir a ficar com os bens indisponíveis. Então, eu acho que, diante do cenário de adquirir um ativo de uma empresa sob investigação, a gente tem que ter muito cuidado no pagamento. Então, eu teria uma orientação para o meu cliente no sentido, vamos fazer o pagamento junto com o momento da escritura, de forma que eu tenha uma transferência de propriedade, enquanto eu tenho a garantia de que aqueles bens estão disponíveis. Então, eu entrar numa operação sem ter certeza se daqui a pouco vou poder fazer a transferência da propriedade é bastante arriscado. Não é sempre que a gente consegue fazer o pagamento à vista de um valor de uma aquisição de um ativo, mas para a gente se recorrer aí, por exemplo, a uma nota promissória com caráter absoluto, uma confissão, algo que eu consiga transferir a propriedade, enquanto eu tendo certeza que há a disponibilidade dos bens. Como ela não está aqui, eu fiz aí esse adendo que eu achei bem importante diante da exposição dela, e estou abrindo aí a perguntas para a gente debater junto sobre esses assuntos. Queria perguntar para o Gustavo, queria entender um pouquinho melhor como que está funcionando essa questão da avaliação para fins de ITCMD, quando a gente faz a doação das cotas, né, não a doação do imóvel. Lá no Paraná, que é o meu estado, a Fazenda Estadual está correndo atrás de querer sempre a atualização dos valores. Então, primeiro, colocaram na lei que a base de cálculo do ITCMD, quando você faz a doação ou inventário de cotas da empresa, seria o valor venal dessas cotas, para forçar uma interpretação de que eu tenho que atualizar o valor dos imóveis que são propriedade dessa PJ. Aí o TJ derrubou, dizendo que a base de cálculo tem que ser o patrimônio líquido daquela PJ. E aí veio uma nova lei querendo dizer o que é patrimônio líquido. Então, patrimônio líquido é o valor, quando ela tem imóveis, é o valor atualizado, valor de mercado desses imóveis. É o que, a meu ver, teria até um problema com o 110 do CTN, porque você está redefinindo um conceito de direito civil. Mas, enfim, hoje, se você apresenta uma declaração de avaliação lá para doação de cotas de uma empresa, a Fazenda Estadual vai pegar e vai atualizar o valor de mercado daqueles bens para fins de ITCMD. Então, eu queria entender um pouco melhor como que está funcionando aqui na Bahia para ter um comparativo. Como você chama? Ricardo. Quer que eu responda como advogado ou como intelectual? Porque eu não sou, só sou advogado. Como advogado. Tá, aqui a gente está com dificuldade muito grande de fazer passar a doação. Eles estão usando o valor de patrimônio líquido, mas estão considerando os valores atualizados do imóvel, porque aqui ficou muito fácil. A prefeitura, aí não é só uma crítica, ela se organizou. Então, você hoje, no computador, você consegue, com o número da inscrição municipal do imóvel, você consegue ter o valor venal atualizado, para fim de incidência, por exemplo, TV. Então, o fiscal da Fazenda tem pegado esse valor, que é um valor que está disparado, está muito descolado da realidade mercadológica daqui hoje, e ele está usando esse valor. O que resolve, às vezes, para ser um pouco mais fluido, é você apresentar uma perícia contábil, tal. Mas eles têm buscado o valor atualizado das cotas e considerado o valor venal atualizado dos imóveis que estão dentro da empresa. Boa tarde, Marcos Prado, Sescom Bahia Advogados. Queria fazer uma pergunta para o Luciano Rossi, Pinheiro Neto. Primeiro, parabenizá-lo pela apresentação, aí conseguiu resumidamente jogar todos os pontos principais polêmicos. Sobre a alteração da 13.476, né, do crédito rotativo, queria perguntar, na sua visão, se ela se aplica para qualquer parte contratante ou ela é privativa de instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central?
A regra em si, a 13476, ela não fala, ela não restringe a instituições financeiras. Ela fala de pessoas físicas ou jurídicas. O credor poderia ser uma pessoa física ou jurídica. Agora, eu acho que, como todo o processo de desenvolvimento e de diferenciação, né, quer dizer, você fala, olha, eu acho que vai ter, fatalmente, ao longo do caminho, muita gente criando uma estrutura de linha de crédito para justificar o enquadramento dentro da 13476. Então, ainda que você fale o seguinte, olha, vamos eliminar o risco da quitação recíproca, porque eu não posso ter uma operação. Você tem diferentes maneiras de combater isso, né? Você fala, olha, como é que você faz, usualmente? Você fala, eu tenho um empréstimo de 100, o imóvel vale 10. Então, eu vou dizer que esse imóvel garante uma fração, um pedaço da dívida total. Ou a gente fala o seguinte, olha, ninguém quer estabelecer, ou os credores não gostam de estabelecer uma regra de... Você tem talvez um pacote de garantias, mas você nunca vai querer ter uma regra que diga, ó, primeiro você tem que executar essa garantia, o penhor de recebíveis, etc. Deixa a alienação fiduciária do imóvel para o final, porque você tem o risco da quitação recíproca. Então, assim, para usar mais a alienação fiduciária de imóveis e resolver esse problema, eu acho que vai ter muita operação que não teria no início a natureza de linha de crédito, mas vai ser adaptada para que ela acabe se enquadrando dentro da nova lei. E aí eu espero que mais para frente a gente tenha uma evolução disso. Seria ideal que mais para frente a gente pudesse diferenciar o que é residencial, o que é não residencial, mas aí, obviamente, existe um risco de retrocesso, que você fala, olha, o residencial se aplica a 9.514. Se não é residencial, então você vai ter outras desvantagens, mas aí é uma opção do legislador, né? Luciano, meu nome é Fernando Belchior, de Uberlândia. Aquele dispositivo inserido na lei de 17, que permite a cobrança do saldo, né, depois da consolidação da propriedade, você entende que essa tese, ela levar a juízo essa tese para todos os casos de alienação, você acha que pode passar? Qual que é o seu entendimento sobre isso? Eu acho que gradualmente está havendo uma equiparação da alienação fiduciária ao enquadramento geral de garantias. Então, se você pensar como garantias em geral, e desde como aplicação subsidiária, você pode falar, olha, toda a alienação fiduciária ela está dentro do âmbito das garantias, então ela tem que seguir as regras gerais. Existe uma contradição, porque você ter a quitação e não poder cobrar o saldo remanescente vai contra qualquer conceito de garantia acessória. Mas eu acho que, gradualmente, até nessa decisão que eu citei do caso de 2015, mesmo não tendo previsão legislativa nenhuma, o tribunal já falou, olha, não faz sentido dentro do contexto dessa transação. Então, enfim, a gente pode ter de duas formas, ou com alteração legislativa, ou com ativismo judicial, ou com criatividade judicial, que nunca é muito bom, porque você fica mais aos sabores você cria riscos de interpretações divergentes e tal, e nunca é seguro, porque se você está indo contra o texto legal, você fatalmente é igual à discussão da repercussão geral que a gente tem no STF. Você vai aplicar de alguma forma, daqui a 10 anos vão dizer que nada daquilo valeu. Então, o ideal seria que... Eu acho até que, enfim, houve esforços legislativos, a 465, ela trouxe alguns ajustes, né, especialmente procedimentais, de questão de ajuste ao CPC. Então, acho que foram alguns ajustes pontuais, mais talvez emergenciais, mas a mensagem no final não acabou. A gente precisa... Existem problemas que persistem e que vão continuar nos preocupando aí no futuro. E acho que precisa continuar evoluindo, seja via jurisprudência, seja alguma reforma legislativa. Tem mais ali uma pergunta. Luciano, é para você e é o mesmo tema. Eu tenho alguma dificuldade quando eu leio esse artigo de lei e ele me fala de crédito rotativo. Eu tenho alguma dificuldade de entender a escolha do legislador, porque, pensando na exposição de motivos ou na origem dessa lei e tudo que foi feito pelos bancos para que houvesse a possibilidade de cobrança de saldo de forma declarada e expressa em lei, eu tenho alguma dificuldade de entender as operações que a gente faz em grande volume, com emissão de CCI, CCB, emissão de debêntures,
Porque quando eu leio o artigo, o crédito rotativo, para mim, não pega uma operação como emissão de debêntures. Eu vou contratar uma emissão de debêntures e o pagamento do saldo não vai entrar, na minha opinião muito particular, na caracterização de um crédito rotativo para que haja a possibilidade de cobrança de saldo. Então, para mim, o imóvel dado em AF na garantia dessa emissão vai embora e eu não respondo pelo saldo. Mas eu tenho alguma clareza que não era esse o objetivo. E, aliás, todo o movimento foi feito para que, justamente numa situação como essa, o saldo pudesse vir a ser cobrado. Então, eu queria entender como que você olha para esse artigo de lei, o que você acha, se isso faz sentido, ou se você já viu ou ouviu que não, apesar da letra da Lei CS tratar do crédito rotativo, que esse tipo de operação entre com facilidade ou com segurança nesse tipo de disposição, possibilitando, portanto, a cobrança do saldo. Eu acho que no caso das debêntures provavelmente não entraria, mas eu acho que no final foi eu acho que o processo legislativo não é isento de pressões ou lobbies e, enfim, a gente sabe que para todo o processo, para ele vingar, chegar até o final, ele tem que ter alguém que capitaneie, que traga. Não é só a necessidade do mercado. Eu acho que é efetivamente quem se articula melhor e aonde que está apertando mais o sapato. Quer dizer, é um setor especificamente que precisa liberar crédito, interessa para o governo prestigiar o crédito rotativo enfim, linha de crédito, é uma coisa essencialmente empresarial. E por isso que eu acho que são, de certa forma, remendos que vão sendo feitos ao longo do caminho e você não trata do problema fundamental da origem, que é justamente não existe essa diferenciação do que é residencial do que não é residencial. Residencial você tem proteção de consumidor, você tem, enfim, uma série de outras considerações e lógicas que não se aplicam para transações. Então, quer dizer, muito fácil, veio o artigo 51 da 10931, falou, olha, se aplica a alienação fiduciária para tudo. Mas é uma mudança simples, mas que tem um impacto muito grande e você não regula as diferentes situações. Então, assim, não acho que vai ficar isento de discussão. Acho que seria uma situação difícil de, estritamente, não veste na definição da nova lei. Queria agradecer aí aos palestrantes, a todos os presentes e finalizar aí, não só o painel, como o evento. E estaremos juntos no próximo, como sempre, né? Até lá.